E aí, pessoal? Bom, vamos lá. Segunda parte da aula de hoje, uma aula bem gostosa, né? Nossa Senhora, sexta-feira, 9 da noite, a pizza do Bruno não chegou ainda. Eu já comi os 2 pedaços da minha pizza lá, já tomei a Coca-Cola, já dei umas gurfadas já. Então vamos dando continuidade aqui ao que a gente estava falando, né? É, A gente chegou a falar de cores 32 bits, 3 milhões de cores, blá, 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 tá? Bom, daí é o seguinte, gente. Mesmo a gente não conseguindo enxergar, né? Tem fabricante que fabrica coisa que até a Deus duvida, né? Não sei, acho que os caras querem, sei lá, tá? É que nem vender videocassete, né? Quanto mais cabeça tinha, melhor o videocassete, né? Não tem nada a ver, mas tudo bem, né? Então vamos lá. Embora a precisão do olho humano para a percepção de cor não atinja valores correspondentes, né? Então, acima de 1080 já não. É o que eu falei, cara. Para mim, meu, se eu tiro o óculos, eu já não enxergo nada, tá tudo embaçado aqui para mim. Não, tô brincando. Dá para enxergar. Então, o fato é que, cara, mesmo que a gente não consiga entender, é muito comum a gente encontrar no mercado, né, materiais de informática, scanners que dizem trabalhar com 36 bits, 48 bits, até 96 bits. Cara, eu não sei quais as informações que o cara guarda em cada bit, mas é assim, ó. Bom, uma coisa é a profundidade de cor, tá? Que a gente está vendo, né? Outra coisa é a densidade de bits por polegada. Vocês viram, né? A hora que eu montei a foto lá, são duas coisas que ele pergunta para mim. Quanto que você quer de largura e de altura, né? E qual que é a quantidade de densidade de bits por polegada, tá? Daí eu posso colocar 72 bits por polegada, eu posso colocar 300, tá? Bits por polegada, tá? Né? Que é ou pontos por polegada, né? Dots per inch, que eles chamam DPI, né? Então é o seguinte, uma coisa é a densidade de bits, a outra coisa é a profundidade de cor, né? E a gente trabalhando com 48 bits, vai sobrar bit pra caramba. Tem mais o que fazer, né? Entendeu? Daí, só que tem um problema, né? E vocês vão entender o que eu vou falar. Você lembra do tamanho das matrizes que a gente trabalha? Tá? Então, imagina cada pixel com, sei lá, 36 bits de profundidade na matriz. Ou seja, cada pixel, tá? É um vetor que tem, é um vetor no R36. Tá? Você concorda que para fazer conta com isso daí, cara, mesmo usando todas as técnicas que a gente aprendeu para aumentar a velocidade, a gente não vai fazer como solução de sistemas lineares, certo? A gente vai usar as matrizes de transformação que a gente já aprendeu e para 3D a gente vai ver outros modelos, né, outros algoritmos que a gente pode usar para fazer as coisas melhores, né? Mas assim, imagina a quantidade de conta que o processador tem que fazer. Imagina um scanner que cada bit, cada pixel, ele tem que codificar 96 bits. Você vai colocar uma foto, aquela foto que eu tirei da menina bonita lá da internet, que a gente tem aqui no trabalho, pegar uma foto daquela e colocar no scanner e pedir para o scanner escanear 96 bits. Cara, imagina o tempo que o processador do scanner vai levar para organizar todos esses bits na memória. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, tá? Esses scanners efetivamente capturam imagens a profundidades superiores à da fisiologia humana. Tudo bem, vai vender para morcego, para cachorro, para coruja, sei lá. Mas também não se encontram facilmente softwares padronizados para processamento das cores com essa riqueza.
Ou seja, de que adianta eu escanear e organizar os bits na memória dessa maneira, com 96 bits, se depois, para eu ver essa imagem, eu tenho que ter um software especial que foi construído para decodificar essa imagem e me projetar no meu display, né? Então, fica meio complicado, né? Tá? Bom, daí ele explica ainda que o propósito desses scanners, né? Eu que coloquei CCD aqui, que quando eu estava escrevendo isso daqui, eu quero comentar sobre CCD com vocês, tá? O propósito desses scanners, assim, arrombado da vida, né, é de proporcionar uma reprodução de cores escuras com mais detalhes e menos imperfeições. Bom, beleza. Eu tenho mais detalhes, menos imperfeições. Qualquer imperfeição na imagem, gente, tá? Qualquer imperfeição em qualquer imagem, tá? O linguajar técnico que o pessoal usa aí de ciência da computação, né? Computação gráfica e tal, ele chama de ruído. Então, aquele flickering que eu falei para vocês, tá? Que é aquela distorçãozinha que o Demetrius até comentou, né? Poxa, é aquela distorçãozinha que a gente vê, aquela distorçãozinha para a gente, é ruído de imagem, tá? E não tem só essa. É muito comum quando você vai na casa da sua avó e tem aquelas televisão antiga de tubo ainda, né? Eu tenho uma aqui ainda e eu assisto, né? Você olhar assim no William Bonner lá, né? Daí você vê a gravata dele e do lado da gravata dele fica uma manchinha, assim, sabe? Um flickering, né? Um flickering, tá? Outro termo que o pessoal usa muito é o smearing, tá? Que é outro tipo de ruído que acontece na imagem, tá? Esse já é a perda da definição das bordas, tá? Não é a atenuação da diferença, é a perda de definição, tá? É interessante também o smear. Eu lembro de um carioca lá que foi fazer um teste para gente uma vez, e ele falava do smear. Porque o smear. Isso cabe um comentário, né? Teve um tempo da minha vida que eu trabalhava num centro de televisão, né? E centro de televisão a gente trabalhava com recepção de sinal via satélite, né? Então a gente tinha equipamentos específicos para fazer análise de imagem. A gente tinha que fazer uma análise subjetiva da imagem e dar uma pontuação para ela de 1 a 5, né? Para ver se a imagem tinha sido recebida conforme era comerciável ou não, tá? A gente recebeu as Olimpíadas de 86, foi 86? 86, 82, 80, 84, 88. É 86, né, eu acho. Olimpíadas de 86, teve Olimpíada, não lembro. Tá? O fato é que foi uma Olimpíada nessa época, nos 80, né? E a gente tinha comprado um equipamento novo, tá? A gente comprou um equipamento japonês. E o equipamento japonês, ele era tão preciso, mas tão preciso, tá? Que aparecia esses ruidinhos aí de smearing, né? E a gente já tinha feito toda a análise, porque quem estava comprando o sinal era toda a poderosa Rede Globo, né? E os caras da Rede Globo era assim, a avaliação do vídeo era de 1 a 5, eles queriam 7. Um vídeo com 7, né? Para funcionar no padrão global, né? E daí, pô, cara, e a gente fez umas análises lá, porque a gente teve que dar uma acochambrada no filtro do japonês lá, teve que dar umas apertadinhas lá, né? Para ele ficar um filtro um pouquinho mais relaxado, para deixar passar o ruído, porque senão ele filtrava o sinal, e o filtro do japonês, que era muito bom, que estava causando essa smearing, né? Só que é o seguinte, eu era novinho, eu tinha quanto? 18 anos de idade, 17 anos de idade, e a gente estava trabalhando com, pô, a empresa Rede Globo, na época, era toda poderosa e tal, e daí os caras duvidaram da nossa análise do sinal de vídeo e pediram para um cara lá
da mesma empresa que eu trabalhava, mas ele era o expert, o Ultra Blaster Master, né, de vídeo para fazer análise do sinal de vídeo para a gente, né? E a gente já tinha feito um relatório e tal, né? Daí ele veio lá no Rio de Janeiro, carioca, né? Aqueles caras bem, sabe? Ele era um velhão, né? Eu não vou falar o nome dele aqui, que está gravado, né? Ele pode me processar, mas ele vai lembrar disso, né? Daí ele chegou assim, a gente já tinha feito toda a análise e tal, né? Só que a gente era novo de empresa, né? O cara chegou lá e tal, né? Daí ele olhou no monitor assim, né? Aqueles mas isto é um smear, é um smearing, é um smearing, né? Ou seja, cara, foi legal, porque eu aprendi muito com ele, né? Mas assim, pô, o cara precisou pegar o avião, vir do Rio de Janeiro aqui para São Paulo, para fazer uma constatação de algo que a gente já tinha feito, já tinha mandado, tinha emitido o relatório, né? E essas coisas acontecem. Bom, mas assim, o propósito desses scanners aí, eles pegam mais detalhes, né? Que nem o olho humano da gente percebe, tá? Então, teoricamente, os ruídos são minimizados, tá? E também ele consegue cores neutras, né? Que apresentam maior suavidade, tá? Por exemplo, na parte da escala de cinza, né? Então, ele consegue um preto mais preto, um branco mais branco, tá? E, né, por causa da escala dos cinzas, né? Não sei, tá? Porque como a gente, o cérebro da gente, como a gente vê o mundo analógico, né? Então, para a gente, não sei se essa perfeição toda fica que nem o negócio do japonês, né? Bom, mas ele falou de scanners, né? Daí, como a gente está falando de imagem, e o nosso objetivo aqui é entender como que é o processamento da imagem e como que a cor se comporta junto com a imagem. Por quê? Porque o nosso intuito é reproduzir nos nossos softwares, né, nas nossas renderizações, nas nossas pinturas, vamos dizer assim, a melhor realidade possível. Então, se a gente entender mais ou menos como isso funciona, fica mais fácil para a gente, tá? Daí, eu agora, que eu lembrei que eu ia falar de CCD, eu fui na internet, obviamente, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, sobre esses dois dispositivos, tá? As câmeras fotográficas, elas captam a imagem através de um CCD ou de um CMOS, tá? O CMOS foi inventado antes, mas o CCD que começou a ser colocado aqui na década de 60, 70. Até então, como que era capturada as imagens para televisão? Era através desse iconoscópio aqui. Isso daí era colocado dentro da câmera, dentro da câmera de televisão, né? E daí as variações de cor, eles variavam a intensidade de um feixe de elétrons que ia fazendo a varredura, né, da imagem, tá? E por essa diferença de cor, ele mandava aqui é uma válvula na realidade, mandava aqui na saída o sinal elétrico correspondente, né? Então era tudo de maneira analógica, não tinha bits e bytes, né? Tá? Mas o que é o CCD e o CMOS, então? É o sensor da câmera, tá? É o sensor da câmera fotográfica. É claro que as câmeras, não só fotográficas, né? As câmeras de vídeo também, tá? Então elas têm uma área aqui, que é uma área útil, né? E ela é sensível à luz, né? E cada pixel é representado por três negocinho lá, os 3 pixels mesmo, né? Na realidade. O R, o G e o B, né? E daí vai fazendo uma varredura, tá? Por isso que é um escaneamento, né? Um rastreio, né? Um raster. Ele vai fazendo a varredura e ele vai transformando então essa varredura em bits e bytes que vão ser gravados na memória, tá? E quem cuida disso, obviamente, é um processador que faz isso. Então toda câmera tem um processadorzinho lá dentro que faz exatamente isso, que é captar aquele momento lá que você diz assim, eu quero esse. Deu clique, cara. Você deu clique, a câmera, né? Então ela faz uma varredura e leva um tempo para fazer a varredura, né? Que depende também da quantidade de
pixels que vai ter aqui no sensor. Então, você tem um jogo de lentes lá, que foca o negócio, deixa bonitinho aqui, né? Ele também tem condição de ver se o negócio está focado ou desfocado, tem o autofoco e tal, e depois ele vai lendo, e o CMOS faz a mesma coisa, só que a tecnologia é diferente, tá? CMOS é sigla de Complementary Metal Oxide Semiconductor, é um semicondutor, tá? De metal óxido, tá? E o CCD, que é o Charge Coupled Device, é transistorizado, vamos dizer assim. É uma outra tecnologia, né? Tipo, transistor to transistor logic, tá? TTL que a gente fala, tá? Mas tanto o CCD como o CMOS são dispositivos que chama-se de carga acoplada e suas respectivas funções básicas são de captar imagem e transformada em sinais eletromagnéticos e em bits e bytes por um microprocessador e um processo analógico ao gerado num processo analógico digital, gerando essa imagem que vai ficar gravada na memória da câmera, tá? É isso aí. Resumindo bem, é isso. É isso aí. Só, né? Curiosidade. Daí tem a diferença e vantagens entre CCD e CMOS. CMOS é menor consumo de energia, tá? Utiliza menos componentes eletrônicos na fabricação em relação ao CCD. CMOS pode ser fabricado em tamanhos menores, para câmeras menores. CMOS apresenta menor ruído de imagem. Lembra? Ruído na imagem. Então, o CMOS é melhor, tá? CMOS tem um sistema de escaneamento de imagem superior ao CCD, onde o sinal de cada pixel é passado para o pixel ao lado, até ser direcionado à saída do sensor um único amplificador. No CMOS, cada pixel possui seu próprio amplificador independente do sinal de imagem. Esse processo de leitura acarreta menor interferência na imagem. Além disso, amplificadores adicionais. Né? O cara está fazendo isso daqui, é nego que quer, de uma certa maneira, vender, né? Não, na realidade é um trabalho técnico que ele está fazendo comparação. Mas, assim, apesar do CMOS ter sido inventado antes, descoberto antes do CCD, tá? O CCD que começou a ser utilizado lá nos anos 90, né? Até os anos 9000, tá? Naquela época ele era considerado até melhor que o CMOS, tá? Mas depois de 2000 e pouco, o CMOS começou a ultrapassar o CCD e assim por diante. Daí ele fala até da amplificador independente existente cada pixel, a tecnologia introduzida em 93 pelo Jet Propulsion Laboratory da NASA. Tá? Que nem aquele travesseiro que eu tenho lá da NASA. Tá? Bom, beleza. Então, CCD, assim como CCD WE, principais empresas que fabricaram, né, ou fabricam CMOS são Sony, Kodak, Matsushita. Matsushita é a dona da Panasonic. Fuji, entre outras. Então, é toda empresa, né, empresa pequena que não tem muito, né? Bom, é só para a gente ter ideia, né, do que é, da diferença desses dois negócios, porque eu já falei CCD várias vezes e não sabia se vocês sabiam o que era. Né? Então, daí, a dúvida, assim, vocês já pararam para pensar? Você fala plural de pixel. É pixels ou pixels? Tá? Bom, pixel é o menor elemento do dispositivo de exibição, isso a gente já sabe, tá? Né? Ao qual é possível atribuir-se uma cor. De uma forma mais simples, pixel é o menor ponto que forma uma imagem digital, sendo que um conjunto de pixels com várias cores formam a imagem inteira. Repetido, né, numa olhada. Em um monitor colorido, cada pixel é composto por um conjunto de 3 pontos. Eu vou passar para frente porque a gente já falou isso daí. Tá? Quanto mais pixels utilizados para representar a imagem, mais essa imagem se aproxima de parecer com o objeto original. Óbvio, algumas vezes o número de pixels numa imagem, algumas vezes,
tá? Algumas vezes, nem sempre, o número de pixels numa imagem é chamado de resolução, embora a resolução tenha uma definição muito mais específica, tá? Medidas de pixel podem ser expressas como um único número, por exemplo, uma câmera digital 3 megapixels, tá? Que tem um valor nominal de 3 milhões de pixels. Bom, alguém aí sugeriu, né, que eu pegasse uma imagem de 640 por 480, tá? E eu já falei lá na frente sobre os monitores, tá? Uma imagem de 640 por 480 pixels dá mais ou menos, tá, o que a gente chama de 307.200 pixels, né? É só multiplicar um pelo outro. É assim que a gente sabe o tamanho da resolução, né? Então, dá 307 mil pixels, ou 0,3 megapixels. Olha que interessante, cara, uma imagem, tá? Que, de uma certa maneira, que eu falei, dá para ver uma foto legal em 640 por 400. As fotos da UOL que eu via, cara, no chat, era tudo maravilhosa, cara. Tá? Eu usava o Windows 3.11 ainda, né? 3.11, na época que eu entrava no chat da UOL. Não, antes, acho que eu ia entrar com DOS ainda, pra vocês terem ideia. É, com DOS. Não, nossa, não lembro. Foi tanto tempo. Bons tempos aqueles, né? Ficava vendo foto lá. Bom, o fato é que é 0,3 megapixel. Eu tenho uma câmerazinha. Ah, eu sabia que eu tinha uma câmerazinha aqui. Essa câmerazinha aqui, ó, da Leadership, tá? É uma webcam, cara. Eu tenho até vergonha de pôr ela aqui, tá? Que ela tem exatamente 0,3 megapixel, tá? Um dia eu coloco ela aqui e ativo para vocês verem como que é a resolução dessa câmera. Mas dá para você entender, né? Você ia me ver tudo quadriculadinho aí, bem... E detalhe, né? É uma câmera CCD, tá? VGA, Demetrius, VGA. E essa câmerazinha, que é uma webcam, né? Ela consegue 640 por 480, tá? E se eu colocar nesse monitor, fica pequenininho, né? E se eu der aumentar ele, cara, os pixels é grandão pra caramba, assim, vai ficar tudo quadriculado, tá? Veja bem, um pixel não precisa representar obrigatoriamente um pequeno quadrado, tá? Porque a gente está falando em pixel, mas existem vários tipos de pixel. Ó, isso daqui foi uma imagem que eu tirei da Wikipedia, que é a minha fonte de informação para todas as aulas, tá? Se você chegar perto de um monitor, na casa da sua avó, principalmente, aquele monitor Philips ou Philco Hitachi, tá? Que ela tem lá de 20 polegadas, que assiste a novela. Ela está assistindo a Éramos Seis ainda, para você ter ideia. A primeira versão do Selva de Pedra, né? Se você chegar próximo da televisão, você vai ver que os pixels são... Chega perto aí para ver se você consegue enxergar esse negócio aí. Você vai ver que tem um verdinho, um azulzinho e um vermelhinho. Verdinho, azulzinho, vermelhinho. E essa tecnologia aí ainda é de monitor inline, porque tem vários tipos de monitores, entendeu? Que é a construção do monitor. Antigamente, esse daqui ainda é mais moderninho ainda, porque antigamente as primeiras televisões coloridas eram 3 pontinhos redondinho mesmo. Agora não, agora por causa da dispersão lá do feixe de elétrons, na varredura, no raster, né? Nossa, caramba, cara. O que aconteceu aqui comigo? Que eu tô até... Deu até... Fiquei hipnotizado por essa foto aqui, tá? Ó, depois eu vou passar o PowerPoint para vocês, vocês podem amplificar a foto, ver aí, dar zoom, entendeu? Mas o fato é que quando eu vou deixando a foto pequenininha, ó, olha que legal, cara, parece que vai aumentando, né, a capacidade de zoiar ela. Olha lá, tá? Então, era mais ou menos isso que eu queria explicar daquela hora que eu não consegui, então consegui agora, beleza, tá valendo, tá? O fato é que as televisões mais antigas eram 3 pontinhos redondinhos.
Depois eles criaram essa, por causa que o monitor ele não era totalmente reto, né? Ele tinha uma curvinha, assim, era uma válvula e ele tinha uma curvinha. E essa curvinha, mais as placas lá de deflexão do feixe de elétrons lá, dava um problema de dispersão e eles acharam melhor fazer, porque acertar o buraquinho bem no meio ali na tela, cara, era meio complicado. Mas assim, o pixel não precisa ser quadrado ou retangular desse jeito, tá? E as imagens tem maneiras alternativas de se reconstruir a imagem usando, por exemplo, um conjunto de pixels, pontos, linhas e alguma filtragem, tá? Eu posso representar de outras maneiras. Aí aqui, por exemplo, lembra que a gente comentou lá da imagem preto e branca, tá? A gente, por exemplo, isso daqui são pixels, tá? Bolotinha, tá vendo? Pixel bolotinha, tá? Bolotinha, não é quadradinho, é bolotinha. Inclusive tem jeito de configurar softwares, tem softwares configuráveis, tá? Você diz para ele assim, não, o programador dá a opção para você. Ô filho, você quer que eu faça com bolinha, quadradinho, ou você quer que eu faça com risquinho, tá? Daí, e eu faço um risquinho meio assombrado, com sombra, tá? Daí você diz para ele, eu queria com sombrinha, que eu gostei desse risquinho, entendeu? Daí você pode, né? Ou borradinho, né? Só que isso daqui é aplicação de filtro, tá? Mas é possível também. Por quê? Por quê? Porque o software é de quem o faz. Vocês concordam comigo? Vocês que estão programando, vocês que vão usar a melhor opção possível no mercado, tá? Olha só, se eu diminuir aqui pequenininho, você não vê a diferença. Tá vendo? Ó. Você não vê a diferença, cara, entre um e o outro. Eu, pelo menos, não consigo ver, mas é que eu estou sem o óculos, meus amigos. E sem o óculos, eu realmente não vejo diferença nenhuma. Com óculos, eu também não consigo ver diferença. Tá? Mas beleza. Tá? Então, isso daqui é mais uma ideia, um histórico, né, do que está rolando, tá? A definição de pixel, tá, é altamente dependente do contexto no qual a palavra está inserida. Por exemplo, pixels imprimíveis de uma página, de uma folha, tá, é diferente de pixels transportados por sinais, né, transmitidos na internet, tá, representados por valores digitais. Pixels em dispositivo de exibição como monitores, tá? Ou pixel, por exemplo, presente nos elementos fotossensores de uma câmera digital. Isso daqui são todas situações em que a palavra pixel é empregada, significando quase a mesma coisa, mas em contextos diferentes, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Esta lista de definições não foi exaurida por nós, né? Simples estudante. Sempre vai ter um cara que vai inventar uma outra palavra para significar a mesma coisa. Por exemplo, a gente tem alguns sinônimos, né? Que nem PEL, por exemplo. Eu nunca usei, tá? Quer dizer, eu já vi alguém usando isso aqui, né? PEL é a abreviação de Picture Element, que é a mesma coisa de pixel, Picture Elements. Tá? Beleza. Sample, né? Tem gente que usa sample. É tão chique usar sample. Byte, bit, dot. Dot é pontinho, pontos, né? Em vez de chamar de pixel, chama de dots, tá? Inclusive, por exemplo, que é aquelas especificações de dots per inch que eu falei, né? Que é pontos por polegada, a quantidade de pixels que eu tenho numa polegada quadrada, ou num centímetro quadrado. Isso define a qualidade da imagem quando é impressa no papel, por exemplo, ou a qualidade do monitor, tá? Ou até a resolução do laser do mouse, por exemplo, tá? Que nem tem mouse que tem resolução de 2.800 dots per inch. Pô, é aquele mouse que quando você quer, sabe, quando você vai fazer desenho num software de desenho, se quer precisão no AutoCAD, por exemplo, é melhor você ter um mouse assim, tá? Porque ele vai te dar uma precisão maior de onde vai o mouse estar mesmo, né? Porque aqui, por exemplo, tá vendo? Ele tá com a setinha ali no canto, mas
Eu não sei realmente se ele está pegando o pixel que eu quero ou se está pegando o pixel do lado. O que, que vai me dar essa resolução aqui de se ele pegar? Se eu clicar aqui, vai pegar esse pixel ou vai pegar o pixel logo à direita, logo à esquerda, logo acima, logo abaixo ou logo na diagonal esquerda, diagonal direita? Quem que vai me dar essa precisão no clique do mouse? A resolução de leitura do laser, né, que não é laser, é infravermelho, do mouse. Tá? Mas tudo bem. Eu acho que a gente, com o tempo, a gente acaba acostumando, né, com essas coisas aí. Tá? A expressão pixels pode ser usada de maneira abstrata. Como assim? Tá? De maneira mais concreta, uma unidade de medida. A mais abstrata é assim, do jeito que a gente falou. Maneira mais concreta é como unidade de medida, tá? Por exemplo, 640 pixels por linha, 2.400 pixels por polegada, espaçamento de 10 pixels de distância. Ah, aqui chegou. Tá. César, calma, pera lá. Então você está dizendo que quando eu preparar alguma coisa, um software qualquer, que vai transmitir um desenho animado, um joguinho, um efeito especial que eu estou fazendo em computação gráfica para o browser do meu cliente, o Internet Explorer ou para o Google Chrome, que seja, o browser dele, fazendo todas aquelas montagens do DOM, do jeito que a gente viu lá do documento, né, fazendo a leitura e tal, tá? Quando eu defino para ele um espaçamento da margem, tá? Tipo assim, eu quero 10 pixels de parágrafo, de margem, tá? Ele vai contar 10 pixels a partir de... Porque se o cara tiver um monitor 1080 por 2000, por 1080 por 720, ou se ele tiver 1280 por 940, ou se ele tiver um monitor que é, sei lá, 1000 por 2000 e não sei quanto, não interessa. Aqueles bem wide, assim, grandão, que nem eu vou ter aqui em casa, assim, né? Vocês não sabem, mas eu tô com um projeto de colocar um monitor assim, grandão, né? Para ver tudo os alunos, assim, dar aula maravilhosamente bem, tá? Até interagir, assim, sabe? Touchscreen, cara, eu quero tela touchscreen para enfiar o dedo, cara. Né? Bom, eu acho que tinha alguma coisa nessa pizza. Não, também não tem problema. O fato é que, o que acontece então? Né? Eu nem sei o que eu estava falando. Me perdi, meu amigo. Me perdi. Eu fui falar de enfiar o dedo, lembrei de outra coisa, acabei. Minha mente voou, né? Está falando que a expressão pixel pode usar de maneira concreta em medidas, né? Então, quando você coloca num software lá, espaçamento de 10 pixels, tá? Pô, se o monitor do cara for maior e ele tiver com o browser mais aberto, que não vai significar nada para. Ou se você estiver vendo no celular, pô, o negócio muda, né? Porque o tamanho da resolução do celular, os 10 pixels do celular, né? Então você tem que começar a pensar melhor no jeito que você vai fazer as coisas que você quer fazer, para que na hora de for apresentar essa computação gráfica lá pro rapaz enxerido que está lá olhando, tem que ser o mais real possível, né? Então, daí você tem que falar assim, bom, if, não é assim que vocês fazem programação? If resolução tal, tá? Distância tal. Né? Else, distância tal. Else de novo, else again, distância tal. Else again, 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 distância tal, né? Ou case tal, 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 x. Tal, 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 y. Tal, 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 z. Tal, 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 w. Pô, cara, você vai ter que fazer esse software para todas as resoluções possíveis e inimagináveis? Não, você só vai fazer para os mais usados, né? E nós sabemos, nós sabemos quais são 400, 600 por 480, tá? Qual que é a outra? 800 por 640, né? 1024 por 720. Não, é 1080 por 720. Não sei. Tem uma tabelinha, né?
que são as resoluções de monitor, né, de tamanho, de imagem, inclusive. Da onde veio essa tabelinha? Gente, até do tamanho da foto impressa, cara. Os negros fizeram um negócio assim, tipo assim, ó, 640 por 480, dá para tirar uma foto. Quando eu for imprimir isso daí na impressora do tio Zé, né? Que tamanho de foto que sai assim para o meu olho não ver as bolinhas? Eu não quero que o meu olho veja a bolinha. Eu quero que o meu olho veja a imagem. Vou tirar uma imagem de uma menina bonita, né? E meu olho tem que ver essa imagem, né? Que tamanho? Daí o cara fala assim, então, você imprimir lá na impressora com 0,3 megapixels, tá? Com uma jato de tinta, pô, dá para você fazer um tamanho de foto normal, daquele, sei lá, tem o tamanho certo, sim, né? Tamanho, sei lá quanto que é, 15 por... Não sei, cara, não sei essas medidas de foto, eu não sou fotógrafo, tá? Mas tem umas tabelinhas, né? Inclusive para tamanho de televisão, para tela de TV. Aonde tem essa tabelinha? Eu vou mostrar para vocês. Olha que legal. Meus amigos, aqui tem tudo que está no. Aí, tudo. Não. Tipo assim, essa é um paperzinho que eu estou fazendo, né? Depois eu dou para vocês aí, eu distribuo também. Tá? Por quê? Porque eu preciso dar aula para vocês, né? Então, o que, que eu faço para dar aula? Como o livro não tem o livro em PDF em português, daí eu tenho que, ou eu traduzo, né? Eu faço muito isso, de pegar, ler e dar uma entendida e dar uma traduzida aqui para vocês, tá? Ou eu. Daí eu, depois que eu faço isso, eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V para dentro do PowerPoint, tá? Mas o que acontece é que tem alguns padrões. Padrões. Por que que tá assim com esses negocinhos, César? Ah, porque eu deixo assim, porque eu gosto de ver os padrões, né? Para eu saber o tamanho, quando deu entre, quando não deu e tal, né? Essas tabelinhas chatas pra caramba aqui, né? Entendeu? Então tem, ó, o padrão XUF, tá? Que isso daqui tá na Wikipedia, tá? Página não existe. Ou seja, ninguém teve o saco para escrever sobre esses padrões, tá? Ó, o padrão QCIF é 0,019 megapixels. Cara, 0,019, cara, é um negócio de 160 por 120 pixels. Puta, a resolução pequenininha pra caramba. Não serve para nada, né? Dá um desenho de 1,3 por 1 centímetro. 1,35 por 1 parece um emoticon, né? Quem sabe os emoticons não são feitos nesse padrãozinho aqui, tá? Agora tem o QSIF também, né? QSIF, SIFs com S, SIFs com C. Aumentou um pouco, né? Ó, 176 por 144 de resolução pixels, tá? Que dá mais ou menos 1,5 por 1,2. Ó, 3 por 4 não tem. 3 por 4 não tem. Mas tem esse daqui, ó, 5,4 por 4. Tá? Tamanho em centímetros, 5,4 por 4. Pô, pega aí na mão aí, faz 5,4 por 4. É tipo uma foto 3 por 4 de pé, né? É essa resolução boa. 640 por 480, né? 0,307 megapixels. Caramba. Bom, mas tem outras coisas aqui, por exemplo, eu até deixei vermelho aqui, ó. O Super VGA, tá? Que é meio megapixel, que é 800 por 600. Ó, 6,7 por 5 centímetros. E a razão de aspecto, isso chama-se razão de aspecto. Aspecto, tá? 4 por 3. Cinema já é diferente, né? Agora, e se eu quiser imprimir, por exemplo, uma foto 10,8 centímetros por 8,7. Bom, daí é melhor você tirar uma foto de 1,3 megapixel. 1 megapixel, tá? 1,5 megapixel, que é 1280 por 1024. Tá vendo? Legal. Tá? E surgiu também esse padrão em monitor. Teve monitor, e eu já vi monitor SXGA, tá? Na época do Ronca ainda, em 1989, 90.
Tinha monitor assim também, tá? Beleza? E ele comportava, só que ele não era 10 por 8,7, ele era um pouco maior, então o tamanhinho lá do, né, do breguetinho lá era maior um pouquinho, mas dava para ver bonito também, era melhor do que o SVGA, tá? Tem outros padrão também, o HD TV, olha que bonito, HDV, 1080. Quanto que é? 2 megapixels, gente, ó, 16 por 9, tá? E olha a razão de aspecto, tá? É 4, 16 por 9. Meu, 16 por 9 não é a mesma coisa que 4 por 3? Não, dividido por 3. Não, não, Roberval. Você não pode dividir um por 4 e um por 3. Tem que dividir os dois do mesmo jeito, né? 9 por 4 não dá certo, né? Dá menos, ele fica mais compridinho. Uhum. Beleza, e assim vai. Daí eu vou deixar isso disponível para vocês também, porque em algum momento desse negócio, a gente vai falar da imagem digital. Isso. Ué, eu já falei disso para vocês? Já falei disso para vocês? O que esse slide está fazendo aqui? Ah, vocês estão de brincadeira comigo, vocês não falaram nada. Eu já falei disso tudo para vocês? Não. Pelo amor de Deus, gente, fala aí. Ah, bom. Obrigado, Emet. Nossa senhora, fiquei assustado agora. Eu falei, nossa, será que eu já falei tudo isso pros caras? Meu, e ninguém falou nada, eu tô dando aula de repeteco pros negros? Tá, beleza. Então, a gente estava aqui, né? Então, tem várias maneiras de se chamar pixel, tá? Inclusive dot, spot, bit, pel, tá? E a gente está falando das unidades de medidas, né? Que foi aquelas unidades que a gente viu lá, que caracteriza até alguns padrões, tá? De confecção de monitores, tá? As medidas, por exemplo, pontos por polegada, que é dots per inch, e pixels por polegada, que é PPI, às vezes são utilizadas de forma indiscriminada, mas elas têm significados distintos, especialmente para dispositivos de impressão, pois o DPI é uma medida de densidade, tá? De uma impressora de papel. E PPI é a quantidade de pixels por polegada, não é densidade. Tá? Por exemplo, uma imagem de alta qualidade fotográfica, tá? Pode ser impressa com 600 ppi, tá? Em uma impressora de jato de tinta de 1.200 dots per inch. Tá vendo? Vamos repetir aqui, porque isso daí deu nó na cabeça. Uma imagem de alta qualidade fotográfica, tá? 600 ppi, tá? Que é pixels por inch, né? Pixels per inch. Bom, daí a gente pega quanto que tem um inch, né? Uma polegada, põe 600. Daí um pé tem 6 polegadas, é isso? 6 vezes 3, 18, né? 22. Isso aí. Um pé tem 6 polegadas. 6 pés é uma jarda, então daí você vê o tamanho lá do negócio, né? Do monitor, do papel, né? Tá? Só que a impressora pode ter uma jato de tinta, ela pode ter uma resolução, uma densidade de colocar tinta, né, de 1.200 pontinhos, tá, por polegada. Então é diferente, uma coisa é diferente da outra. Mesmo valores elevados no número de DPI, né, que é dots print, como 4.800 DPI citado lá no fabricante de scanner, impressora, não significam muito em termos de resolução possível, tá? Por quê? Porque vai depender de como que você codificou, de como que o seu CCD da câmera organizou os bits na memória, né? Como que o processador do CCD organizou aqueles bits, tá? Tem várias maneiras, a gente já viu duas, pelo menos, né? Uma delas é pegar e representar a imagem pixel a pixel e fazer um mapa de pixels, tantos pixels por
tá? Isso é um jeito de fazer. A outra é vetorizar a imagem. Você considera cada pixel, cada ponto, como sendo um vetor. E você só guarda o vetor. Ah, não entendi. Bom, a gente sabe que o vetor, ele não significa a gente colocar ele numa, né? A gente acabou de ver na aula passada lá. O vetor a gente coloca aqui na origem aqui, ó, e leva o vetor onde a gente quiser, né? Então esse pixel aqui, ó, que vocês não estão vendo porque o negócio tá de espessura, eu ainda não consegui fazer esse negócio ficar, primeiro, ficar sem transparência, tá? E da grossura que eu queria. Não consegui deixar ele no PowerPoint. Ó, então, se o nosso sistema de coordenada começa aqui, e todo vetor começa no zero, vamos dizer assim, né, normatizado, né? Esse pixel aqui, que é esse pontinho quadradinho, ele pode ser descrito em função de um escalar multiplicado pelo eixo x e de um escalar multiplicado por um eixo y. Ou seja, com duas, três informaçãozinhas aqui, eu já sei onde está esse pixel. Tá? Isso que é a imagem vetorizada, né? Ó, e esse pixel aqui? Ah, é outro escalar multiplicando x. Lembra que é vetor, né? Então tem o flechinha para cá, o flechinha para cá, que é os vetores canônicos só em 2D, hein? 2D, olha que bonitinho. Vamos fazer um 2D. Ah, mas ele tem 8 bits, né? Foi isso que estava naquela imagem que eu achei que eu já tinha explicado para vocês. Né? Ele tem 8 bits, tá? Não é 8 a profundidade de cor dele, é 8. Então, onde eu estava? Em algum lugar aqui, em algum lugar aqui, em algum lugar aqui. É, eu me perco porque não está o número. Deixa eu fazer assim, que daí eu vejo que estamos no slide 83. Nossa, já passei tudo isso de slide 6. Tá. Então, está na hora da gente parar esse negócio de slide e eu vou propor duas coisas para vocês. Vou propor, vamos propor. Vamos propor. É assim, ó. O que eu queria? Vocês já estão no último ano de ciência da computação. Eu espero que vocês conhecem programação, né? Já tenham utilizado C Sharp, C++, Java, JavaScript, tudo aqueles negócios lá daquela vaga de emprego lá que o cara está pedindo, né? E eu estou propondo um desafio para vocês. Ó, eu queria que vocês pegassem qualquer software que vocês quiserem, tá? Gente, se instalou o Blender, pode fazer no Blender. Se tem o Photoshop, pode fazer no Photoshop. Pode fazer até no PowerPoint. Pode fazer no Word. Pode fazer no software que você achar mais, né? Ah, não, eu gosto de programar, então eu entro no Visual Studio lá, daí eu crio. Não tem problema. Eu queria que vocês fizessem um negócio assim, ó. Tá? Vocês definissem um viewport, e a gente já sabe o que é viewport, tá? Que é um canvas, uma área de foco da imagem, tá? E eu queria que nesse viewport vocês fizessem um quadrado. Ai, meu Deus! Deixa eu remover. Um quadrado igual esse daqui, não importa o tamanho, tá? Mas eu queria que esse quadrado andasse. Andasse. Não sei como fazer movimentação no PowerPoint, a gente aprende. Andasse, aqui, ó, entrasse pela esquerda e viesse até o centro desse negócio aqui, tá? Desce umas duas ou três chacoalhadinhas assim, ó, tá? E, pum, se transformasse numa... Deixa eu ver o que pode ser, se transformar no que mesmo? Numa estrela, pronto. Se transformasse numa estrela de 5, 6 ou 7 pontas, quantas pontas vocês quiserem. Só movendo, lembra dos pontinhos, dos negocinhos aqui, dos bolinhos. Aqui eu não sei fazer, no PowerPoint eu sei. Tá? O que vocês acham? Vocês acham que dá para tentar fazer isso? Vocês podem fazer como que chama? No PowerPoint, pode ser no OpenGL,
Isso, exatamente. Pode programar. Melhor ainda, Alberico. O que eu quero é assim, ó, você pega uma interface gráfica. Porque o que acontece hoje em dia, né? Todos os softwares de programação têm os widgets. Widgets. O que são os widgets? Nada mais são do que possibilidades de interfaceamento de usuário, que é a parte gráfica do software que você está programando. O C++ tem, o C Sharp tem, o Pascal tem, Fortran tem, Basic tem, né? Sei lá, o Visual Basic tem, tá? Porque é visual, então, visual. Daí o que acontece? Isso, esse é o desafio, Alberico. Esse é o desafio que eu estou propondo para vocês. Façam um quadrado com as dimensões, você escolhe, só que daí você tem que descrever para mim o que você fez, tá? E mais. A gente não chegou na parte ainda, e vai estar do 84 até que eu senho aqui, dos tipos de foto que tem, tá vendo? Tá? Então eu vou só dar uma adiantada, não vou adiantar nada para vocês, eu não vou adiantar. Tá? Onde eu estava? Eu não lembro que. Meu Deus do céu, já me perdi de novo. Meu Deus do céu. Por isso que eu gosto de dar aula na lousa, porque eu olho assim e falo, eu estava aqui. Aqui no PowerPoint, estou no 83. Beleza. Então, olha só que interessante. Quando você pega um arquivo qualquer, né, qualquer software, você vem aqui, né, e pode salvar como, tá? Por exemplo, posso salvar como esse negócio, né? Daí a gente salva como tipo, né? Veja bem, no PowerPoint eu posso salvar como apresentação habilitada para macro, apresentação do PowerPoint, PDF, documento XPS, modelo do PowerPoint, modelo habilitado para macro, modelo do tema do Office, apresentação de slide, suplemento do PowerPoint, suplemento, vídeo MPEG 4, beleza. Então é isso. Olha só. Se você fizer no PowerPoint essa animaçãozinha, que a animaçãozinha vai fazer? Ele simplesmente vai fazer o quadradinho entrar, né, dar uma chacoalhadinha e se transformar numa estrela. Foi isso que a gente combinou, né? E a estrela pode ser azul, pode ser de 5, 6, 7 pontas. Quantas pontas vocês quiserem. Não faz muito grande, porque senão fica um círculo, né? Eu quero uma estrela, tá? Se fizer no PowerPoint, salva no vídeo para mim, MPEG. Por quê? Porque é um desenho 2D, né? Estou fazendo uma animação 2D. Se você fizer, por exemplo, no C Sharp, tá? O que você vai fazer? Pum! Janela de programação, não é? Abre aquela janelinha. Abriu a janelinha, meu amigo, daí vai o que você quiser, né? Você dimensiona o fundo, coloca o fundo dessa cor maravilhosa, vamos trabalhar com essas cores aqui, ó. Tá? Essas cores aqui, azul e tá, beleza. Só que tem o seguinte, que significa você salvar um arquivo com o nome e uma extensão? O que significa, por exemplo, eu salvar esse documento que eu estava trabalhando com ele com vocês num formato JPEG, por exemplo? Eu já sei, professor. Cezinha, formato JPEG é formato de foto. Beleza. E GIF? Não, GIF também é formato de foto. E PNG? PNG é formato de foto, mas quando tem coisa fundo transparente, então transparente eu não consigo salvar em JPEG, não. E TIFF? TIFF eu não lembro, mas também eu acho que é formato de foto. Tá bom. E bitmap? Bom, bitmap é o BMP, é o formato do Paint. É figura também, né? Legal, desenho, beleza. E meta-arquivo do Windows? Aqui eu já não sei o que é meta-arquivo. Sei lá, deve ser algum raio. O que eu quero dizer, gente, é que assim, a estrutura de tópicos, RTF, tá? Ou apresentação Open Document. Sei lá que raio que é isso. O fato é que tudo quando você salva as coisas,
você tem que salvar com o nome, né? E eu falei isso para vocês, tá? Então, o que a gente faz? A gente salva com o nome e uma extensão que vai determinar o tipo de arquivo que você está salvando. Portanto, um filminho MP4, ó, o Canvas desenha, tá? Ó, pode ser HTML, CSS, Java, não interessa, mal bonito. Então, você usa o Canvas e depois, nossa, vai ficar legal, hein? Daí, se você fizer em HTML, obviamente eu vou conseguir abrir com o meu browser. Mas vai ter gente aí que pode fazer com o PowerPoint, então vai ter que fazer num PowerPoint, numa apresentação PowerPoint, não sei. Por quê? Porque quando vocês estiverem fazendo isso daí, eu gostaria que vocês tivessem em mente e me descrevessem depois quais são os procedimentos 2D que nós aprendemos durante as nossas aulas, e daí vocês podem procurar aí. Vai lá no meu canal do YouTube. Aliás, gente, deixa eu mostrar para vocês. Eu modifiquei aqui o meu. Ixi, meu filho esqueceu a fonte do notebook dele. Ficou. Ih, coitado. Quer ver, ó? Olha aqui, eu contratei um profissional para fazer um negócio para mim aqui, ó. E aqui. Ó, minha namorada. Vocês gostaram, hein? Ó. Fala assim, poxa, tá mais pra filha, né? Aqui, ó, o meu logo do meu canal aqui, ó. Tá vendo? O CC Channel. Ele era vermelho, porque a cor que eu costumava trabalhar na consultoria antigamente, era vermelho. Agora eu deixei de ser petista, eu tive que mudar. Tá? Ele era vermelho assim, ó, desse vermelho, tudo vermelho, e não tinha esse negócio aqui embaixo. Daí o que eu fiz? Ó, ficou bonitinho aqui, ó. Eu escrevi o Channel. Olímpio César Calderaro. Channel de canal, né? Pode escrever canal, mas em inglês fica mais chique. Colorful and Happier. Vão no meu canal, dê joinha, entendeu? E daí o que vai acontecer? Além de eu ficar famoso, ficar rico, parar de dar aula, tá? Para quê? Daí vocês veem as aulas antigas, tá? Vocês veem as aulas antigas. E o material eu vou disponibilizar para vocês. Pô, coisinha simples, né, Alberico, fazer um negócio desse, né? Eu acho, assim. Não sei porque eu não sei programar direito, né? Mas vocês sabem, então vocês se viram e fazem para mim. E descrevam quais foram as operações que a gente já viu que você está usando. Tá? Quais os cálculos, se você acha que o software está usando matriz de transformação para fazer tal coisa, matriz de movimento, né? Por quê? Porque quando você vai no PowerPoint, você consegue fazer esse movimento também. PowerPoint, cara, é um software gráfico, apresentação. Então, ele faz exatamente as mesmas coisas que nós estamos aprendendo em sala de aula. Pelo menos eu estou tentando, acho que eu estou tentando ensinar. Não sei, né? Porque a gente tem as nossas limitações, né? Beleza? Eu vou parar de gravar aqui, né? Para dar o fechamento, senão o vídeo fica muito grande. Mas eu vou continuar na sala para tirar dúvidas sobre esse trabalhinho. Trabalhinho, vocês podem me entregar quanto tempo? Quanto tempo vocês acham que leva para fazer um negócio desse, sim? Com todo o Covid e tudo que vocês têm para fazer, mais estágio? Não, umas 2 semanas, tá bom? Dá para fazer? Tá? Tá ótimo. Beleza. O que eu queria também é o seguinte: veja bem, quando você trabalha com software, no caso do PowerPoint não vai dar para fazer, né? Mas assim, se você, que nem o Alberico, está programando, né? Olha só, Java, por exemplo, né? Nessa janelinha, você pode fazer uma possibilidade de exportar
né? O arquivo, ah, não sei se o PowerPoint, porque o que acontece é o seguinte, gente, tá? A gente tem que trabalhar com uma possibilidade de vocês exportarem esse arquivo e eu conseguir abrir, por exemplo, quem faz um programa pode fazer executável, beleza, eu vou ver aqui, o cara que fez um PowerPoint vai fazer o MPEG 4 lá, sei lá o quê, e vai dar para eu ver que você fez um movimentinho, né? Tá? Mas é assim, geralmente, quando a gente trabalha com computação gráfica, existem alguns arquivos que eles servem de intermediário, né, de exportação. Por exemplo, exportar, exportar. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Tá. Bom, vou exportar, tamanho do documento, velocidade do quadro. Aqui no Photoshop dá para fazer. Por exemplo, sequência de imagem Photoshop. Bom, eu só não sei mexer com ele, tá? Mas o problema é que quando a gente exporta, a gente trabalha com arquivos formatados .obj, tá? OBJ, gente, tá? Vocês podem dar uma pesquisada aí de Wave, como que chama? Wavefront, da Wavefront. Wavefront, tá? Wavefront.obj, tá? O que que é isso daí? É o seguinte, é um formato de arquivo, objeto, tá? E ele é entendido por inúmeros softwares de computação gráfica. Por exemplo, Canvas, tá? O 3D Max, 3D Studio, o Unity, o Blender, qual que é aquele outro lá? Da Adobe mesmo, esses daí, o Premiere da vida, tá? Veja bem, é um arquivo objeto, cara. Ele é muito simples. Ele é um arquivo em ASCII, tá? Codificado em RT8. Dá para você escrever ele num notepad qualquer, tá? Por exemplo, você vai desenhar alguma coisa, né? Por exemplo, você pegar um editor de texto qualquer que dá aquelas linhas, né? Você vai determinar um vértice de um quadrado, por exemplo, né? Então você vai dar uma coordenada é, x, tá? Y, por exemplo, tá? E z, tá? Tá? É um vértice, tá? Daí você vai dar, lá, se vocês procurarem no Google, vai explicar como que você faz mais ou menos a exportação de um desenho, por exemplo, que tem vários vértices, portanto, é um desenho vetorial, né? E também você vai precisar saber o que, que é a parte de material, né? Tem uma Material M, eu acho que é MTL, eu não lembro direito também. Tá? Por quê? Porque você vai ter que associar, por exemplo, a esse vértice depois, tá? Uma cor, por exemplo, né? Que nem a gente está fazendo o fundo amarelo e o quadrado azul, né? Eu quero dizer assim, qualquer software de computação gráfica, tá? Você consegue exportar, né? Daí você salva esse arquivo aqui como pode ser TXT, só que você vai colocar BJ, tá? E vai codificar aí o TF8, tá? O que que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os vértices e as linhas, tá? E vai desenhar e depois você vai pegar, né, acrescentar essa Material Library, né, a biblioteca de materiais, tá? E para colocar cor, eu acho que quando você coloca a cor, você define a cor, eu acho que é KB. Eu não lembro direito, mas eu vou pesquisar e depois eu passo para vocês. Então, se puder, né, exportar é legal, porque daí se você exportar o desenho que você fizer, Alberico,
a gente consegue abrir, por exemplo, eu não sei se o Photoshop importa objeto. Eu nunca sei essas coisas aqui. Eu não sei dizer. Tá? Talvez esse não. Mas o Premiere, com certeza, né? Não, talvez o After Effects seria melhor para importar. Porque dá para a gente fazer efeitos lá, né? Bom, beleza. É desafio para vocês. Desafio, né? Se ficar tudo bonitinho, vocês conseguirem fazer rapidinho, a gente até pode evitar dar uma prova. Olha que bonitinho. Beleza? Porque daí a gente vai trabalhar com 3D. Começar a trabalhar com 3D que fica mais bonito, tá bom? Depois eu vou parar a gravação, mas eu tô na sala ainda, tá?